Louvado seja Deus. Então eu quero pedir você agora, nesse momento, para que você possa preparar a palavra de Deus, pegar sua Bíblia Sagrada. Aleluia. Prepare a tua Bíblia. Em nome de Jesus. Como eu disse, nós vamos continuar, ou vamos terminar a mensagem, a segunda parte desta mensagem, com o seguinte tema: em tempos difíceis, permanece naquilo que aprendeste. Em tempos difíceis, permanece naquilo que aprendeste. Amém? Esse é o tema e o texto que nós vamos usar, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 13, ou melhor, versículo 14 e o 15. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e o 15. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos lá. Nós costumávamos a dizer, quando estava aqui a igreja toda, todos acharam? Não? Escola bíblica. Ou amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti neste momento. Pedimos que Tu possa falar conosco, continuar falando conosco, através da Tua palavra, Senhor. Através daquilo que Tu ministrou no meu coração. Oh Deus, alcança vidas, fala conosco de uma forma especial, transforma, cura, salva, liberta, faz a Tua obra, Senhor. E que todo impedimento daquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo através da internet, Senhor, toda investida do inimigo para que eles não possam ouvir, assistir, caiam por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que a Tua palavra possa produzir o fruto pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Um texto maravilhoso que nós começamos a pregar sobre a vida deste jovem pastor. Na última mensagem que eu preguei, que falamos sobre esse mesmo tema, e nós vamos terminar hoje, vamos continuar aqui. Tínhamos mais coisas para falar, e Deus me deu a direção de continuar falando sobre a vida deste homem. Então vou fazer um resumo do que foi dito na última mensagem, para que você que viu a primeira e ouviu, você possa recapitular o que foi dito, e depois nós vamos entrar na segunda parte dessa mensagem. Porque essa mensagem, ela é uma mensagem que traz algumas coisas interessantes. Ela, na verdade, é uma advertência, é uma palavra de confrontamento entre você e o seu próprio eu. Você e o seu ego. Ou melhor, você para com o Senhor. Porque o que nós estamos vivenciando nesse momento é algo caótico, todos nós sabemos disso.
É algo onde tudo parece que vai ou aponta para e tenta nos levar para algo terrível. É algo que todas as vezes parece que vai nos destruir. Parece que são coisas que estão acontecendo ao nosso redor, vai fazer com que venhamos a parar. E a impressão que nós temos é que as coisas, cada dia que passam, estão se tornando mais difíceis, mais complicadas. E a pergunta que quase todas as pessoas, e até mesmo muitos crentes, nesse momento, parece ser a mesma, estão comentando um com os outros. Com certeza tem crente comentando um com o outro, no WhatsApp, no Facebook, no telefone, ou até mesmo quando se encontram nas ruas. Essa pergunta todos, ou quase todos, estão fazendo, meu. E qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: onde isso tudo vai parar? Essa é a pergunta, pode ter certeza. Eu não tenho dúvida disso. Amados, com certeza, essa pergunta que tem permeado os nossos dias, que tem estado aonde as pessoas estão conversando, agora virou moda, né? Fazer aquele, eu não sei como é que é o nome, botam várias telas no telefone e ficam conversando. Não sei se é conferência, não sei. Eu não entendo de nada disso. Eu nem sei fazer isso. Então, com certeza, ali naquele bate-papo, a pergunta é essa: aonde isso tudo vai parar? Essa é a pergunta. Eu posso dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, que essa pergunta é a mais falada, é a mais perguntada, ou é a mais comentada nesse meio. E um outro detalhe, ela está ecoando por todas as partes dessa cidade, dessa nação, e com certeza em boa parte deste mundo. Pessoas estão se perguntando aonde, como isso vai acabar. Algumas pessoas chegam a falar, muitas das vezes, que é o fim. Naquele bate-papo, não, isso é o fim. Ou falam, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Os crentes em Cristo Jesus com certeza falam isso. E eu, Fernando Pires, creio também que Jesus está voltando. E se você crê, é bom você permanecer firme na presença de Deus, na presença do Senhor, porque com certeza, a qualquer momento a igreja vai ser retirada. Por quê? Porque Jesus está voltando. E aí continua a pergunta. As pessoas começam a comentar e falar sobre o seguinte, começam a dizer o seguinte, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nesta terra. Eu também creio. Ou que estamos vivendo o início das dores. Essas são as indagações de muitos diante desse terrível momento caótico em que estamos atravessando. Mas Deus manda nós confiarmos nele. Manda trazermos à memória, preste atenção nisso, meu, o que pode nos dar esperança. Porque muitas pessoas já perderam as suas esperanças. Lamentavelmente, muitas pessoas perderam entes queridos. Perderam, eu sei disso. E por conta disso, a esperança dessas pessoas, com certeza, olha, saíram como se fosse água saindo pelos dedos. Eu sei disso. Eu entendo o momento. Mas nós temos que ter uma coisa no nosso coração e a certeza
de que Deus não perdeu o controle das coisas. Deus tem tudo nas suas mãos. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Pode ter certeza disso. Deus não perdeu o controle das coisas. Basta somente uma palavra dele. Somente isso. Uma palavra. E tudo se faz novo. Mas as pessoas perderam essa esperança. E o que nos dá esperança? O que nos faz ter essa esperança? A resposta para você que ainda não aceitou Jesus é simples. É a palavra de Deus. Essa é a palavra que nos dá esperança. É a palavra de Deus que nos dá esperança. Por quê? Porque é a única que pode nos dar esperança, pois nela encontramos respostas para todas as coisas. Encontramos palavras de encorajamento. Encontramos palavras que dão sossego para a nossa alma em meio às lutas, em meio às situações caóticas dos últimos dias. Encontramos palavras de salvação. E por fim, encontramos o que o mundo inteiro, olha, o Márcio até louvou isso hoje. Encontramos o que o mundo inteiro está procurando em meio a essa pandemia que está nesse mundo inteiro. Paz. Você conversa com alguém que tem suas raízes no Senhor, que tem a sua vida pautada na palavra. Falar sobre esse assunto, sim, encontra. Preocupação, sim, existe preocupação no coração de todos nós. Não tem santarrão nenhum, não tem super-homem na igreja, não. Tem homem sujeito também a erros, como você. Mas a diferença é muito grande. Por quê? Porque nós que temos o Espírito Santo, nós que somos do Senhor, nós temos uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. Nós temos essa paz. Ah, está tudo caindo, o crente está brincando, está rindo, está conversando. Sim, por quê? Porque Jesus é a nossa paz. A palavra de Deus é a nossa paz. Você não tem essa paz, você precisa tomar uma atitude na sua vida. Qual a atitude? Você precisa primeiro ser justificado. Você primeiro precisa aceitar a Jesus, confessá-lo como seu único e eterno suficiente Salvador, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa tomar a sua vida e você possa vivenciar coisas grandes em nome de Jesus. A diferença, Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé em quem? Porque nesse momento, nessa crise, nessa situação toda, as pessoas vão te entregar um monte de coisas. Vão te apresentar um monte de coisas. E aí? Ah, não, eu vou ficar com essa daqui porque foi me apresentado, porque ele é bonitinho. Não, não faça isso. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra. Quando ele diz justificados, pois mediante a fé, ele está dizendo o seguinte: a fé é onde? Na palavra, em Jesus, somente, sem intermediário nenhum. Você não precisa de subterfúgio nenhum para falar com Deus, você precisa somente de Jesus. É só isso. E aí o que vai acontecer? Completa o versículo: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Que coisa. Porque nós não éramos justificados, passamos a ser justificados, passamos a ter fé em Jesus, e por ter sido justificado, e por ter fé em Deus e na palavra, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento vem sobre as nossas vidas. O que nós precisamos fazer neste momento delicado,
que estamos atravessando, que o mundo inteiro está atravessando, é tomar posse do conselho que o apóstolo Paulo deu para aquele jovem pastor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Queridos, repare bem que Paulo estava dando a Timóteo, naquele momento, um conselho. Aquilo era um conselho. Eu sempre ouvia da minha mãe, se o conselho fosse bom, né? Não se dava, vendia, um negócio desse. Eu sempre ouvi dos meus pais, olha, preste atenção com quem você anda. Me diga com quem andas, que direi quem és. Os conselhos, né? Naquela época eu que era bem mais novo. Então isso foi um conselho que Paulo deu a Timóteo. Foi também uma advertência. Porque o que ele aprendeu, ele tinha que guardar. O que ele aprendeu, ele tinha que colocar em prática. O que ele aprendeu, ele tinha que, agora, no momento difícil, ele tinha que fazer com que esse aprendizado viesse a sobressair na vida dele. E, sobretudo, uma palavra de encorajamento. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, nesse capítulo 3, versículo 14 e 15. Por quê? Timóteo era um jovem pregador e ministro na igreja primitiva. E ele acompanhou Paulo em algumas de suas viagens. E com certeza esse jovem, ele aprendeu com Paulo. Timóteo era filho de uma senhora judia convertida a Cristo, chamada Eunice, e um homem grego, seu pai era grego. Sua mãe e sua avó, chamada Lloyd, eram exemplos de fé verdadeira. E desde sua infância, ele aprendeu as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a sua mãe e a sua avó tinham a fé aonde? Pautada na palavra. Ela também tinha essa paz que excede todo o entendimento. Ela também tinha sido justificada. Ela também acreditava na palavra, no evangelho. Mas por ser judia e guardar as tradições daquele povo, era comum, porque o judeu, ele lia a palavra com seus filhos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 7, diz assim, capítulo 6 de Deuteronômio 6 e o 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Aí a gente começa a meditar algo aqui interessante. Quando ele diz, andando pelo caminho. Aí, trazendo para os dias de hoje, esse andando pelo caminho, são todos aqueles momentos em que você tiver a oportunidade de inculcar a palavra na vida do seu filho, faça isso. Sabe por quê? Porque ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Quando ele estiver mais velho, ele vai lembrar daquilo que ele ouvia de você. Você sabe que a minha avó morreu tem mais ou menos 13, 14, 15 anos, mais ou menos. Assembleiana roxa, daqueles sabe? Do saião e do cocão. Não é? E eu não era crente. Eu lembro, Márcio, até hoje do que minha avó falava comigo quando eu passava em frente à casa dela. Principalmente quando eu passava fumando cigarro. Brincadeira, é isso? Eu estou com 45, devia de ter mais ou menos uns... Rapaz, devia de ter mais ou menos uns 17 ou 18 anos. Eu lembro do que minha avó falava.
Eu lembro até hoje. Então, esse andando pelo caminho, e ao deitar-te, é isso. Toda oportunidade que tivermos, temos que falar da palavra. E o judeu fazia isso. E qual foi o resultado na vida desse jovem? O resultado da atitude de sua mãe e sua avó tiveram resultados satisfatórios. Por quê? Porque Timóteo passou a ser um jovem que acreditava no Evangelho. Isso era mérito de Timóteo? Não. Isso era porque a sua mãe e a sua avó ensinou o caminho que ele deveria andar. E depois, mais tarde, ele também aprendeu com Paulo. Timóteo visitou igrejas, meu irmão, em vários lugares. E por ele ter tido essa doutrina, ter sido doutrinado dessa forma, ele visitou igrejas em vários lugares e ensinando, encorajando e trazendo notícias a Paulo de como estava a igreja naquela circunvizinhança onde ele estava. Olha só o trabalho do apóstolo Paulo e o resultado que foi visto na vida deste homem. Ele aprendeu e passou a ensinar. Que coisa maravilhosa. Mas Timóteo fez tudo isso na igreja, porque ele foi um exemplo de membro. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas chegando na igreja e ele já chega com uma ideia formada. Não, eu vou para a igreja e eu vou chegar na igreja e eu vou ser um evangelista. Amém. Eu vou chegar na igreja e eu vou ser um pastor. Amém. Eu vou chegar na igreja e eu vou ser um diácono. Amém. Tudo isso é muito bom, é válido. Mas se você não for um exemplo, se você não se dedicar, se você não estudar, não tem como. Ah, mas eu abro a Bíblia, eu abro a palavra e Deus me dá e eu saio e falo, não, não é assim. Pelo menos no ministério de Jesus Cristo é a porta, não é assim. Não é assim. Você primeiro vai ter que sentar, ouvir, aprender, dar frutos, para depois você começar a ser testado e Deus começar a usar a tua vida. Amém? Então Timóteo, aconteceu isso tudo com ele, como um exemplo membro da igreja, porque ele foi bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. Começou aonde? Na casa dele. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber como ele era querido entre os membros da igreja. Atos 16, versículo 1 e o 2, fala isso. Chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, preste atenção que diz o versículo 2, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo também foi um exemplo de jovem cristão. Timóteo foi um jovem escolhido para a obra de Deus. Eu falei isso também na última vez que eu preguei. Mas é preciso deixar bem claro que apesar de tudo isso, desses ensinamentos da sua mãe, dessa caminhada dele com o apóstolo Paulo, né? E por ter sido muito próximo do apóstolo Paulo também, ficou bem claro que não foi Paulo quem o escolheu. Isso é muito sério. Porque quem escolheu aquele jovem para desempenhar esse importante ministério foi o próprio Deus. E detalhe, Paulo sabia disso. Sabe por que Paulo sabia disso? Porque lá no versículo 14 e 15, que foi o nosso texto base, ele já começa dizendo que era para ele permanecer naquilo que ele aprendeu e que ele foi inteirado. Então ele sabia muito bem disso. Que ele não era um jovem ou uma pessoa sem conhecimento. Não.
Mas o apóstolo Paulo também sabia que quem tinha separado Timóteo foi o próprio Deus. E eu falei da última vez que preguei essa mensagem, a primeira mensagem sobre esse tema, que quem te escolheu não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. Por que eu estou falando isso? Porque em meio a tantas dificuldades, você pode estar pensando que o teu ministério acabou. Ou que não tem mais nada para você fazer. Ou que você foi um produto, você foi algo gerado pelo homem. Não. Deus escolheu você para uma grande obra. Deus te escolheu. Agora você precisa colocar em prática. Fazer a obra, aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Continuando, Timóteo foi um exemplo de obreiro e líder. Meu Deus. Ele foi um exemplo de obreiro e de líder. Irmãos, isso para mim sempre foi uma preocupação. Por quê? Porque é muito ruim quando você não é um exemplo. Nem de obreiro, nem de líder. Algumas pessoas podem até questionar a forma em que você lidera, ou a forma como você se porta em alguns lugares, ou com algumas situações. Mas o que eu quero dizer para você é que a forma com que Timóteo respeitava, presta atenção nisso, a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um exemplo de obreiro e um grande evangelista que foi. Por quê? Porque ele foi submisso. Ele aprendeu, meu irmão. Ele aprendeu a ser submisso. Ele aprendeu a respeitar as autoridades. Por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu quero chamar a tua atenção agora para alguns detalhes interessantes da mensagem pregada até esse momento. Porque com certeza vai fazer você despertar para coisas importantes. Acabei de fazer um resumo aqui breve da vida deste jovem pastor. E o que me chama a atenção é que com certeza tem pessoas que nesse momento estão me assistindo e se enquadram perfeitamente nessas qualificações deste jovem pastor. Ou seja, você aprendeu com seus pais as sagradas escrituras. Ainda muito menino, né? Muito criança. Depois você aprendeu mais ainda na escola bíblica dominical, aqueles que vêm. Mais à frente, Deus lhe deu um pastor, sábio na palavra para instruir você nas sagradas escrituras. Então perceba que isso o fez um servo de Deus aprovado. Porque você veio numa batida e você começou a entender o que é a palavra. Com isso, você passou a ter as mesmas qualificações daquele jovem. Presta atenção, porque Timóteo foi, como nós já lemos, um exemplo de membro da igreja. Eu quero dizer para você que você também é um exemplo de membro da igreja. Timóteo foi um exemplo de jovem cristão. Você também é um exemplo de jovem cristão. E eu comentei, não vou deixar de comentar, não vou esquecer, eu louvo a Deus pelos jovens desta igreja. Porque são jovens que se dedicam, são jovens que, olha, arregaçam as mangas mesmo para fazer aquilo que é proposto para eles fazerem. Se tem uma apresentação, você, quando voltar, é claro, se você chegasse aqui no domingo, eles estavam aqui ensaiando. Acabava a escola dominical, eles começavam aqui a ensaiar. Por quê? Isso é um envolvimento.
São jovens que são um exemplo de cristão. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, jovem, você que está me assistindo. Você principalmente que trocou esse todo o seu envolvimento com a obra do Senhor por um prato de lentilha. Jesus está aguardando você voltar. Jesus tem uma obra muito grande com você ainda, jovem. Jesus ama muito você, mas muito mesmo. E você sabe disso. Vai ficar batendo cabeça por aí até quando? Olha, jovem. Eu também já fui jovem. E eu sei o tempo que eu perdi. Mas você sabe o tempo que você ganhou, o quanto você esteve na casa de Deus. Eu quero dizer para você, volte para os caminhos do Senhor o mais rápido possível. Porque Jesus está voltando. E talvez se você demorar muito, não vai dar tempo. E aí? Você vai ficar lembrando de tudo aquilo que você fez quando você estava na igreja? Não vai adiantar mais de nada. Tá bom? Volte para o Senhor. Porque Jesus te ama. Timóteo foi um jovem escolhido para a obra de Deus. Você, jovem, também foi escolhido por Deus para a obra. Você abandonou tudo. Timóteo foi um exemplo de obreiro e líder. Você é um exemplo de obreiro e líder. Mas quem são os exemplos para os dias de obreiro e de líder? Por que eles chegaram a esse ponto? Porque eles foram submissos às suas lideranças. Isso quer dizer o seguinte, querido. Você é um obreiro aprovado por Deus e não por homens. Mas a pergunta é a seguinte: por que você está desesperado em meio a toda essa situação caótica? Por que você deixou de acreditar nas promessas de Deus? Por que você tirou mão do arado, Timóteo? Por quê? Eu não sei, não tem como eu te explicar aqui, não tem como dizer para você, só você e Deus sabe. Mas eu quero dizer para você, expõe para Deus isso hoje. Peça perdão a Ele e volta para os caminhos do Senhor. A primeira luta, Timóteo, você abandonou tudo. É você mesmo que eu estou dizendo agora. O apóstolo Paulo deu um conselho para este jovem. Olha aqui o conselho, está lá, 14:15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Você aprendeu de Deus. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Você se tornou sábio, meu irmão, para a tua salvação. Você se tornou sábio para que um dia Jesus pudesse salvar a tua vida, arrebatar você. Pela fé em Cristo Jesus. Esse conselho eu tomo posse na minha vida e transmito a você nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Permaneça naquilo que tu aprendeu. Temos a certeza de que fomos bem instruídos, bem alimentados desse púlpito aqui, desse púlpito. Nos momentos de paz na nossa igreja, no nosso mundo. Nós fomos bem instruídos. Se você foi um crente fiel a Deus e ao púlpito da sua igreja, você foi muito bem alimentado. Que bênção era você chegar aqui de manhã, pastor João Pedro aqui ensinando, cada aula maravilhosa. Pastor Anderson ensinando uma aula maravilhosa. Presbítero Gilson. Pastor Luiz Cláudio. Me coloco também, porque eu também dou aula. E chegávamos aqui e pregávamos e ensinávamos a você. Era uma semana de preparo de muitos para trazer um alimento bom para você. Ou seja, você foi bem alimentado deste púlpito.
E eu louvo a Deus pelos pastores e pelas pastoras destes ministérios, pois todos, sem distinção, sempre transmitiram o melhor de Deus para esse rebanho que Deus nos confiou. Sempre. Quando o apóstolo Paulo deu o conselho para Timóteo, ele sabia que tinha ensinado o melhor de Deus para ele. Interessante isso. Que quando foi dado esse conselho para Timóteo, Paulo sabia. Olha, Timóteo, vamos trocar em outras palavras para você entender melhor. Olha, Timóteo, você aprendeu o melhor de Deus. Você teve as melhores professoras do teu lado. Nós estamos dando esse conselho para você, porque nós sabemos que demos o melhor de Deus para você também. Por isso que eu estou falando deste púlpito. Permanece naquilo que tu aprendeu, meu. Permanece firme. Não é hora de abandonar o barco. Todos os domingos pela manhã, depois de uma semana de estudos e busca por conhecimento, tinha um servo de Deus aqui, neste púlpito, ensinando a palavra para o rebanho. Não posso esquecer que ainda aos sábados tinha o nosso seminário, a todo vapor, o Senfo, onde muitos irmãos, onde muitos desta igreja fizeram o curso lá, o nosso seminário. E nas férias de janeiro? O nosso pastor Joaquim se colocava aqui na igreja para ensinar o rebanho acerca de um assunto que Deus dava a direção para ele ministrar. Todo janeiro, todo mundo de férias. E ele estava aqui. Depois ele tirava as férias em fevereiro. Mas estava aqui em janeiro. Para quê? Convocando para quem quisesse aprender, crescer na graça e no conhecimento. Não posso deixar de falar também das nossas... Aí é só para os antigos, Márcio. Mariana, não sei se vai lembrar. Até beber um pouco d'água. Aleluia. Você que está em casa pode dar um glória a Deus. Amém? Eu não posso deixar de falar das nossas inesquecíveis vigílias. Meu Deus. Que aconteciam todas as sextas-feiras, das 11 às 3 da manhã. Isso era quando dava para andar ainda, né? Esse horário nas ruas. Mas era uma benção. Porque nós colocávamos o joelho, meus irmãos, eram 2 horas no mínimo de oração. E a vigília ficava cheia. E ficávamos aqui mais 1 hora antes de orarmos, o nosso pastor estava aqui, ou um ou outro estava aqui, falando, ensinando, falando a palavra. Que bênção era aquilo. E depois íamos para o joelho orar. Antes de tudo isso também tínhamos o nosso discipulado. Percebe que foram várias coisas aqui que foram ditas que eram para o rebanho. Para o rebanho crescer, para o rebanho ter ensinamento, para o rebanho ser, fortalecido. Porque nós sempre ouvimos desse púlpito, em momentos de paz é que devemos buscar a Deus. Para que, em momentos difíceis, possamos estar alicerçados na palavra. Aleluia. Só lembrando o que você aprendeu nesses momentos todos de ensinamento na igreja. Você aprendeu acerca do perdão. Você aprendeu sobre o amor ao próximo, sobre o pecado, salvação, céu, inferno, batismo nas águas, no Espírito Santo, dízimos e ofertas, ser submisso às autoridades constituídas, temor a Deus, reverência na casa do Senhor e, sobretudo, a respeito do arrebatamento. Ou seja, você foi bem instruído. Você foi bem instruído por Deus. Um detalhe interessante.
a igreja não ensina ninguém. Preste atenção nisso. Mas Jesus ensina através da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Você lembra do conselho de Paulo a Timóteo? Permanece. Ele permaneceu e ele passou o quê? A ensinar. Ou seja, ele se tornou uma igreja e começou a ensinar. Porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então eu permaneci naquilo que eu aprendi, hoje eu também, meu irmão. A igreja somos nós, meus amados. E que nós temos ensinado ao longo dessa trajetória com o Senhor. O que nós temos ensinado? Pensa nisso. Porque o que vai nos sustentar é a verdadeira palavra de Deus. Já estamos terminando. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas ao longo do tempo, e em meio a toda essa situação que estamos vivenciando caótica, isso tudo afetou a sua fé. E você não lê mais a Bíblia. Você não ora mais. Isso fez você perder a esperança. Isso fez você parar. Eu não sei. Aí é você e Deus. Não estou aqui para julgar ninguém. Fato é que não é momento de tirar o olhar de Cristo. Não é momento para retroceder. Não é momento para olhar para trás, meus irmãos. Não é momento para coxar entre dois pensamentos. O momento é de ficar com aquilo que você aprendeu. Aleluia. Timóteo passou por grandes lutas em sua vida. Passou como um jovem pastor. Sofreu pela causa de Cristo, enfrentou problemas complicados, mas ele permaneceu firme na presença de Deus. Eu quero dizer para você, se você ficar com aquilo que você aprendeu, você também vai ficar firme na presença de Deus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem vai nos fortalecer nesse momento caótico é a palavra de Deus. E foi Jesus que te alistou nesse exército, Timóteo. E você não pode dar baixa agora, porque ainda não é hora. O dia da baixa será o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia! Foi a graça de Deus que te alcançou e te salvou. Fica firme na presença do Senhor. Não desista agora, pois a sua vinda se aproxima. Lembra do que você era antes e o que você é agora. Lembra rapidinho, eu vou te dar um minutinho para você lembrar aí na tua casa. Lembra? Será que vale a pena abandonar tudo agora e voltar atrás? Jesus te ama. E Ele faz o melhor para você e também por minha vida. 1 Timóteo capítulo 1, vamos lá. Nós estamos terminando. 1 Timóteo, que é outra advertência maravilhosa que vamos ler aqui. 1 Timóteo capítulo 1. Versículos 12 em diante, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel
designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 18. Este é o dever de quem te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmando nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Oh, meu querido, esse texto é maravilhoso, mas eu quero profetizar que você não vai naufragar na fé. Você vai permanecer firme. Você vai ficar com aquilo que você aprendeu em Cristo Jesus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guarda a fé. Permanece na presença de Deus, naquilo que tu aprendeu, firme, em nome de Jesus. Que possamos permanecer fiéis a Deus, até a sua volta, em meio às lutas e dificuldades, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você, Timóteo. Deus te ama, Jesus te ama, e Ele conta com você nesse momento, para você anunciar, para você falar deste amor que alcançou a tua vida.